E aí, meus herculoides, dia 22, vem aí, dia 22 é o quê? É Bolsonaro, 22 é Bolsonaro, porque Bolsonaro vai ficar inelegível e eu estou esperando você. Você mesmo. Que disse que faria greve de fome até bater as botas. Será que você será homem de Deus suficiente para fazer esse jejum e essa oração, hein? Da glória. Gente, todos eles estão caindo o fim. Desde quando a gente tava lá vivendo toda essa loucura que foi governo de Bolsonaro, a gente falava, cara, isso vai dar prisão. Isso vai deixar ele inelegível. Fulaninho vai cair, fulaninho vai ser preso, fulaninho vai ficar inelegível. E muitos já seguiram essa premonição. Isso não foi previsão só minha não, foi minha e dos meus colegas influenciadores, youtubers. Meus colegas youtubers, que a gente tava junto, forte, numa só corrente. E que a gente ajudou a derrubar esse regime neofaz, neonaz, né? Que a gente não pode estar falando muito, que pode rolar uma censura e tal, não sei o que. Porque o algoritmo vai ficar meio confuso. Não pode ouvir a palavra que ele acha que pode estar fazendo apologia, né? Então pronto, a gente ajudou a derrubar esse regime. A gente ajudou a derrubar essa loucura e ajudou a colocar presidente Lula, que muitos estão dizendo que ele tem sorte. O presidente Lula é um homem de muita sorte, que toda vida, três reis, que o homem assume o poder, o mundo, a economia, os países estão bem, tá tudo indo, tudo fluindo. Olha, deixa eu dizer uma coisa pra vocês, isso não é sorte, nunca foi sorte, tá? Isso se chama competência, coisa que o capirotozinho lá não tem, na verdade não tem. E a gente disse, ó, não bode, lá em 2018, eu avisei muito, ó, não bode esse caba não, mas o que importa é a equipe técnica, o que importa é quem ele vai colocar, ele tá ali mesmo. Aliás, eu não sei nem pra quê, o que passava na cabeça dessas pessoas, o que era Bolsonaro estar ali, se desde 2018 eu já dizia, eu não entendo economia, não entendo política, não entendo nada, mas eu tô aí, né? E colocaram. E essas mesmas pessoas queriam que ele continuasse no poder através de um golpe. Que isso fique bem claro. Tentativa de golpe foi o 8 de janeiro. Que essa tentativa de golpe foi sempre influenciada, inflada, induzida por Bolsonaro e sua equipe. E seus cônjuges, Pô, gente, ele sempre foi um covarde. Bolsonaro sempre foi um covarde. Ele não tinha coragem de pedir golpe de Estado, porque saberia que a situação dele não era fácil, que ele iria enxachado, que ele iria preso. Então ele ficava dizendo em código. Eu lembro como se fosse hoje. Olha, vocês têm que fazer aquilo lá. Aquilo que eu não posso dizer o nome, mas vocês vão fazer, porque o fim está próximo e a gente tem que fazer, não dei, enfim. Era sempre assim, aquilo. E aí os doidinhos, né? Os patriotários, os gadinhos não podiam. Isso aí, quem tá pedindo, gente, tá pedindo. Vamos lá e tal. E aconteceu o 8 de janeiro, que tentaram culpar o governo de Lula do que aconteceu no... Essas pessoas só podem ter mesmo é merda. Muita toleta na cabeça, né? Que eles ficaram ali, vamos só de H, pediram a CPI. E todo mundo disse, não só eu, todo mundo disse que essa CPI era um tiro no pezito. E eles deram um tiro no pezito e tá aí. Aliás, eu queria perguntar uma coisa. Monark, você tá bem, meu filho? É, Xandão, né? Xandão vai já chegar por aí, vai já bater toque-toque na sua casa, que você já perdeu suas redes sociais e agora você tá dizendo que tá sofrendo. Ó, gente, isso aí, a gente tá sofrendo. Essa ditadura comunista, tá vendo? Nosso fim. Pois é, e agora? Eu queria falar uma coisa que assim,
Eu estava assistindo os colegas, e um dos que eu gosto muito de assistir é Thiago dos Reis. E Thiago dos Reis comentando sobre aquele vídeo que o Bolsonaro falou lá durante a filiação do PL em Jundiaí, em São Paulo, que ele estava lá com o senador Marcos Pontes, que o Marcos Pontes estava falando lá e falou do óxido de grafeno. E aí Bolsonaro disse assim: agora vocês vão cair para trás. A vacina de RNA tem o dióxido de grafeno e ela se acumula lá nos testículos e no ovário. Agora vamos cair para trás aqui, tá? A vacina de RNA tem dióxido de grafeno, tá? Onde ele se acumula, segundo a Pfizer, que eu fui lá ler que ele tem lá, no testículo e ovário. Tá? Eu li a bula. Ele conseguiu, naquele momento ali, colocar tanto a polêmica, a mentira, essa coisa de fake news, para os seus, né, eleitores, para o seu eleitorado ficar ali, ai, a mentira está viva, vive ainda entre nós, como falar daquela parte íntima, sabe, aquela coisa que eles adoram, de ficar sempre colocando, não sei o que é que tem, né, no coraçãozinho dessas pessoas, que eles sempre tem que falar de coisa, né, tem que falar de parte íntima. Pois bem, e aí o comentário do Thiago dos Reis, que eu não vi isso em outras redes assistindo, foi o seguinte: olha, gente, e aquela famosa cortina de fumaça. Olha, gente, isso aí foi porque a esposa de Cid disse que foi Bolsonaro que estava lá incentivando os caminhoneiros, incentivando lá. Ela fala os protestantes, né? Mas quer dizer, o pessoal das manifestações. Foi Bolsonaro, sim. E aí ele aparece com essa cortina de fumaça, que essa cortina de fumaça é uma das formas, é um dos pilares dos regimes totalitários. E aí a gente fala do nazi, sabe, né? O neonazi, do neofaz, e os regimes totalitários utilizarem. E foi assim por Hitler e Mussolini. Só que o nosso colega, ele fala de um outro regime ditatorial que não é muito comentado. A gente não comenta mesmo, eu mesmo nunca comentei aqui, que é o franquismo. E ele fala, o franquismo da Espanha. Então, Tiaguinho, parabéns pra você. Sabe por quê, Tiago? Parabéns pra você. Porque aqui a gente vai explicar o franquismo. O franquismo, gente, foi um regime político ditatorial que vigorou na Espanha entre os anos de 1939 e de 1976. Na verdade, ele morreu em 75. Então, mas o ditador lá, né? O Francisco Franco, morreu em 75. Mas a gente diz que foi de 39 a 36. Mas agora vamos entender, ó. Na década de 30, a Espanha passou por uma guerra civil muito intensa. Estima-se que aproximadamente 1 milhão de pessoas teriam morrido durante os conflitos daquela época. E os combates no território espanhol chegou só ao fim em 1939, marcando a vitória de um grupo nacionalista que colocou no poder o general Francisco Franco. Agora vamos ver o contexto. Olha só, antes dessa guerra civil, o mundo teve a Revolução Russa, que aconteceu em 1917, no meio ali da Primeira Guerra Mundial, deixando bem claro que tanto a Primeira Guerra Mundial como a Segunda Guerra Mundial foram eventos causados indiretamente, né? Porque o estopim foi isso, o estopim foi aquilo, que a gente vê no livro de história, né? Mas se você analisar como um todo, você vai entender que tanto a Primeira Guerra Mundial como a Segunda Guerra Mundial foram causadas por crise do capitalismo. A primeira não foi nem pela crise, a primeira foi depois da Revolução Industrial. Eles queriam o quê? Não era mais o mercantilismo, não era mais troca de metais preciosos, não era mais as colônias. Agora eram mercados. O que eles queriam eram mercados. Então a Primeira Guerra Mundial foi aquela guerra em busca de querer a colônia um do outro. Mas querer a colônia, que essa colônia ficasse liberta para comercializar. Eram mercados. E já a Segunda Guerra foi mesmo a crise do capitalismo. Mas enfim, vamos continuar. Lá no meio da Primeira Guerra Mundial, teve a Revolução Russa, 1917. E os países da Europa todos estavam com medo de um tal de comunismo.
Porque ali, olha, negócio de reforma agrária, negócio de direito do trabalhador, não, o trabalhador só pode ter 8 horas por dia de trabalho, antigamente podia trabalhar 15, podia ser explorado, agora não pode, aumento salarial e tal, e fora aquela coisa de pegar as propriedades privadas, aquelas propriedades que não eram produtivas e tal. Então, enfim, a Europa toda estava com medo desse tal do comunismo. E lá na Espanha, o regime era um regime de absolutismo, era uma monarquia e o rei era o Afonso XIII. Então o rei Afonso, com medo desse tal do comunismo, ele disse assim: ó, rapaz, eu vou instalar logo aqui, é uma ditadura. E aí, em 13 e 15 de setembro de 1923, com o apoio do rei, né, o aristocrata militar, o general Miguel Primo Rivera, deu um golpe de Estado. Lembre-se, ele deu um golpe de Estado com o apoio do rei. E aí teve uma ditadura com orientação nacionalista. O nacionalismo, gente, é a característica dos estados totalitários, né? Você tem o nacionalismo. Então, olha só, durante o governo de Rivera, teve lá pressões republicanas, o povo querendo que a Espanha voltasse a ser uma república, voltasse a ter eleições de presidente e tal. Mas ali, quando aconteceu a crise de 29, que teve que a crise de 29 ali foi um dos estopins, né? Foi uma das coisas para a gente ter a Segunda Guerra Mundial. Quando teve a crise de 29, aí o rei pega e diz assim: rapaz, é o seguinte, tá tudo quebrado mesmo. A mesma coisa que aconteceu aqui no Brasil na época do regime militar. Quando os militares sugaram tudo, ali na década de 70, que olharam, tem mais alguma coisa para sugar aí? Tem mais não. Vamos devolver o poder pro povo e eles que se virem. É a mesma coisa. Chegou assim, olha, não dá não, tá com crise, tá bom. Olha só, vamos devolver. Ele demitiu o general Rivera, né? E ele fez com que tivesse novas eleições. Ele pegou e disse assim, ele chamou um almirante chamado João Batista Aznar e disse assim: rapaz, bota novas eleições aí. Só que tais eleições mostraram a grande adesão popular por candidaturas republicanas. Aí, no 14 de abril, foi proclamada a República da Espanha, a segunda República da Espanha, né? Já tinha tido a primeira, e teve como primeiro presidente o Niceto Alcalá Zamora. Eu acho que é Niceto o nome, né? Enfim, o Zamora, ele governou até 1936. E já no governo de Zamora já estava tendo aquela cisão, já estava tendo de um lado a falange, os grupos de extrema direita, os grupos de direita, os grupos que eram a favor, que tinha grupos que queriam que voltasse, até o rei voltasse de novo, né? A favor aí do absolutismo. Então tinha a falange espanhola, decore essa falange espanhola, muito importante aí para o que a gente vai falar da ditadura, do apoio à ditadura que teve aí do Francisco Franco. E do outro lado a gente tinha a parte da esquerda, a parte republicana, a parte que queria democracia no país, que era a Frente Popular, eram os aliados da Frente Popular. Gente, deixando bem claro, e aqui eu não gosto de puxar sardinha não. Claro que com a Revolução Russa foi muito importante na história, foi que fez abrir a visão das pessoas sobre o capitalismo, sobre a exploração do capitalismo, mas também, lógico, que trouxe coisas ruins, que veio uma extrema esquerda, que foram grupos anarco-sindicalistas, grupos anarquistas, e que não é legal, extremos não é legal. Então não vou chegar aqui nunca e dizer: ai, que Stanley foi um cara gente boa. Não, gente, um ditador, um genocida, um caba fuleiragem. Então veja, a gente tinha aí os aliados da Frente Popular e a gente tinha ali também grupos de extremos. Só que o segundo presidente nessa segunda república foi o Manuel Azaña. Eu acho que é Azaña a pronúncia, eu não sei muito espanhol não, aí deu um tiozinho em cima, eu acho que é Azaña, né? Dias, que ele assumiu em 1936, e ele tinha como primeiro-ministro o Largo Caballero, que era um socialista muito renomado. Bem, acuada com essa derrota eleitoral, a direita, a extrema-direita espanhola, pediu apoio político para quem? Ora, para a Alemanha e para a Itália. Hitler e Mussolini, né? Enquanto eles estavam planejando
dar um golpe de Estado, o que é que a esquerda estava fazendo? Trabalhando, como sempre. O presidente e o primeiro-ministro estavam aí tentando colocar para frente a reforma agrária e concedeu o aumento salarial para a classe trabalhadora. Gente, isso mexe com a estrutura da elite. Isso mexe, eles já ficam assim loucos. Eles preferem um golpe de Estado do que ver o país se desenvolvendo, mas se desenvolvendo sem essa diferença, sem esse abismo entre a diferença de classe. Eles ficam doidos. É o que está acontecendo agora em governo Lula. Lula trabalhando, Lula fazendo, né, com que as diferenças de classe não sejam tão gigantescas, não exista esse abismo e esse, é sorte. Olha, Lula tá, ele botou uma gravata, não gostei dessa gravata. Aí sai no Estadão, sai no Folha de São Paulo, só falando besteira. Mas voltando aqui, essa tensão política deu início a uma guerra civil na Espanha em julho de 1936. Os partidários da Falange logo conseguiram expressivas vitórias graças à ação do general direitista, que era o Francisco Franco. E veja, enquanto os militares tinham apoio de monarquistas e fascistas na tentativa da instalação de uma ditadura, os grupos republicanos também contaram com a participação de socialistas, trabalhadores e tropas internacionais que vinham da antiga União Soviética e vinham também da França. Gente, de 1936 a 1937, vários combates arrasaram a Espanha. E entre essas, a mais violenta e mais famosa foi a que destruiu com a cidade de Guernica, que o Hitler achou que era aquele momento para ele poder mostrar o poderio dele de arma, de bomba para o mundo. E ele foi lá e bombardeou essa cidade, e que até o pintor Pablo Picasso chegou a fazer uma obra sobre isso, né? Eu só sei que em 1938 os franquistas já tinham controlado as principais cidades do território espanhol. Além disso, a União Soviética caiu fora. Ela assinou um armistício com a Alemanha e retirou as suas tropas. Em março de 39, os exércitos do general Franco conseguiram tomar a cidade de Barcelona após uma sangrenta batalha. E ali, 30 mil republicanos foram executados. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando os 30 mil. Ali tem o fim da Guerra Civil, mas a ascensão da ditadura do Francisco Franco. E que, coincidentemente, quando terminou ali, começou a Segunda Guerra Mundial. E o que foi que o Francisco Franco fez? Apoiou tanto Hitler como Mussolini. Então imagine a situação da Espanha. Um regime de ditadura que apoiava o NAS e o FAS. Esse era o franquismo, que se manteve vivo até mesmo depois da derrota dos países fascistas na Segunda Guerra Mundial, no caso da Itália e da Alemanha. O franquismo chegou a ser condenado por tribunais que julgaram as ditaduras após a guerra, mas se manteve vivo através do poderio do Francisco Franco. A partir daí, foram décadas de dominação do regime franquista na Espanha. Eu acho que compreendi. E assim, gente, né? Como toda ditadura, o franquismo tinha forte característica de repressão aos opositores do sistema. E sua base do regime era definida pelo catolicismo, pela igreja, por Deus, por pátria e família, e o bicho do saco, que é o quê? O anticomunismo. E apesar da afinidade com o capitalismo e o polo ideológico liderado pelos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial, que marcou a Guerra Fria, a política econômica e a incompetência governamental do seu ditador Francisco Franco fizeram a Espanha parar de produzir. Ficou congelada ali economicamente, e ele só se mantinha no regime porque ele mantinha ali na força radical e eliminava os seus adversários. É isso aí! E o governo personalista do franquismo era apoiado por quem? Pela igreja, pela igreja católica naquela época. O protestantismo não era assim famoso não. E pelos militares, né? E essa ditadura fazia de conta que existia um executivo, um legislativo, um judiciário, né? Para dizer que existia democracia na Espanha. Era tudo mentira! Agora, adivinha quem é que financiava
essa ditadura. É aquele mesmo povo liberal, aquele mesmo povo lá que dizia que a Venezuela era uma ditadura, que a Venezuela é isso, é aquilo. Pois é, a ditadura do Francisco Franco foi financiada pelos Estados Unidos. Isso mesmo, em troca de quê? Em troca deles deixarem a OTAN. Em troca deles deixarem ali os Estados Unidos colocar bases militares no território espanhol. Então, para os Estados Unidos, negócio de é comunista, é isso, é aquilo, é ditador, não. Ele quer saber se estão alinhados no pensamento deles. Parece que eu tô entendendo. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. O franquismo só chegou ao fim, o seu regime político, com a morte do Francisco Franco, como eu disse no começo, em 75, né? E teve a transição para a democracia parlamentar. Em 2006, as cortes espanholas e o parlamento europeu condenaram o franquismo com a justificativa, lógico, de que há prova suficiente de que os direitos humanos foram violados durante o período do governador ditador. Mas lógico que mesmo assim ainda tinha seguidores nostálgicos dessa ideologia, dizendo aquela época é que era uma época boa, aquela época não existia isso, naquela época não existia aquilo. E só que essas brincadeirinhas acabaram porque a Espanha em 2006 chegou e disse assim: é proibido qualquer manifestação que seja a favor do franquismo, que seja a favor da ditadura. Bem, espero que vocês tenham entendido que essa coisa de pedir uma guerra civil, que era uma das características de Bolsonaro lá nos anos 90, dizer assim, aqui só vai, né, ter resultado quando a gente tiver uma guerra civil. Sabe por quê? Porque todo ditador ele quer que tenha uma guerra civil para fazer uma instabilidade, e claro que sempre o lado militar vai ganhar, né, é o lado que tem mais força, que tem as armas, e colocar ele no poder. Estratégiazinha infantil, bem tabajara, mas que na cabeça dessas pessoas até hoje acha que funciona nos dias, né, nos nossos dias atuais. Então é isso. Mas agora dia 22 é Bolsonaro inelegível, e aí tudo que a gente quer é ver eles todos. Pessoal, ninguém quer colaborar comigo, ninguém quer colaborar comigo, todo mundo é contra eu.